Bom, irmãos, então sejam todos mais uma vez bem-vindos, né? Muito bom podermos estar juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Mas antes de começar, vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé? Eterno Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e muito obrigado por mais uma oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra e de estudar sobre a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Seja conosco nesse momento, ajude que deixemos de fora agora todas as nossas preocupações e todos os pensamentos que não fazem parte desse momento, para que possamos estar focando inteiramente em Ti agora, Senhor Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, como já foi dito nos avisos, hoje nós estamos na terceira etapa da nossa série de mensagens que está tratando sobre integridade. Já foi tratado no primeiro domingo sobre integridade nas finanças. Nós vimos que a salvação e o perdão de Deus para as nossas vidas, ele não pode ser comprado. É um dom gratuito que o Senhor nos deu através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, que morreu para pagar com a vida pelos nossos pecados, por todos os erros que eu vou cometer na vida e que eu já cometi, por todos os erros que você vai cometer na vida e já cometeu. Vimos também que temos que tomar cuidado com a avareza, que é a raiz de todo o mal, e vimos que após aceitar Jesus Cristo, nós somos convidados pela palavra de Deus a auxiliar na manutenção da igreja e da obra com os nossos recursos, conforme está escrito em 2 Coríntios 9, versículo 7, não precisam abrir, eu vou ler rapidamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. No segundo domingo, nós tratamos sobre integridade na comunhão. Vimos que Deus, Ele quer ter intimidade com cada um de nós. Ele quer nos mostrar os maravilhosos planos que Ele tem para as nossas vidas, porque Ele nos conhece e sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas é impossível que a gente conheça a vontade de Deus se nós não estamos em comunhão com Ele, se nós não temos intimidade com Ele, um relacionamento contínuo e verdadeiro. Vimos que se não temos a intimidade, se não tememos a Deus, nós não temos como conhecer, então, quais são esses seus grandes planos para nós, conforme foi visto em Salmos capítulo 25, versículo 14. Não precisam abrir, eu vou ler. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. E hoje à noite, então, nós trataremos do tema integridade na verdade, que é a nossa terceira pregação sobre a série de mensagens Integridade. Vamos primeiro relembrar o que já foi falado sobre o que é integridade. Integridade é qualidade ou estado do que é íntegro, completo, inteiro, que não sofreu alterações. E integridade também é qualidade de quem é honesto, incorruptível, cujo comportamento demonstra retidão. Vamos trabalhar aqui com ambas as ideias, a ideia de completo na verdade e a ideia também de honesto na verdade. Mas antes vamos abrir agora o nosso texto-chave de hoje, que está em Tiago, capítulo 3, versículos 10 a 14. Tiago, capítulo 3, versículos 10 a 14. Para quem não trouxe a Bíblia, também nós temos aqui no Data Show. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Gente, o apóstolo Tiago, ele trata aqui das pessoas que acham que podem fazer coisas boas e ruins ao mesmo tempo. Pessoas que acham que podem ser boas e ruins ao mesmo tempo. Mas será que isso é possível? Claro que não.
Mas então como que a gente faz? Se não tem como ser bom e ruim ao mesmo tempo, o que nós fazemos? Nós então maquiamos a parte ruim. Pego a sujeira da minha vida e varro para debaixo do meu tapete, que aí ninguém pode ver. Então eu passo como apenas uma pessoa muito boa. Creio que todos aqui já ouviram falar na meia-verdade, não é mesmo? Chega, não, eu não menti para ele não, eu só contei uma meia-verdade, eu só omiti um pedacinho, ou eu só alterei um pedacinho. Muitas pessoas adoram esse termo, meia-verdade, porque esse termo ela serve para maquiar, principalmente para nós mesmos, que o que nós estamos fazendo é só uma meia-verdade, ao invés de o que eu estou fazendo é uma falsidade, algo errado. O bem ou o mal não pode andar junto, assim como o certo e o errado também não pode andar junto, não existe meio certo. Será que é possível eu discutir com alguém e aí falar só um meio palavrão para ele? Ou então será que é possível eu brigar com alguém na rua e dar um meio soco na cara dele? Ou então é possível eu meio enganar alguém para tirar uma meia vantagem? Ou para esconder uma meia coisa errada que eu fiz? Existe isso? Mas o ser humano adora forçar que isso exista. Porque é muito mais fácil eu dizer para mim mesmo que eu estou fazendo uma meia-verdade do que eu estou fazendo uma falsidade. Imagina que a gente vai fazer um churrasco aqui e a carne vai ser servida para vocês muito bonita, tempero no ponto, também não vai estar nem bem passada demais, nem mal passada demais. Churrasco no ponto, está no prato de vocês, mas aí antes de comer eu falo, olha, essa carne aí, ela só está meio recomendada para consumo. Alguém vai comer? Ou então, você está morrendo de sede, caminhou muito tempo no sol, pegou uma subidona e tal, aí vou te oferecer um copo d'água, coloco água geladinha para você, quando você vai beber eu falo, olha, 10% dessa água aí, desse copo, ela veio de uma fonte que está contaminada, mas a gente pode dizer que ela é meio potável, então, você vai beber? Não vai, não. Será que vai ser bom o suficiente? Com certeza não. Mas nós vivemos em uma sociedade que ela dá as costas para os padrões morais bíblicos em troca de oportunismo, em troca de conquistas dos objetivos por quaisquer que sejam os meios. E a perspectiva é centrada na satisfação do indivíduo, sem considerar qualquer dano que ele possa estar causando ao redor dele, ou às pessoas que o cercam, ou até a ele mesmo, ou até a nós mesmos, não é verdade? Pessoas aprendem a mentir, a enganar, a roubar, a mascarar a verdade, fazer qualquer coisa para conseguir aquilo que querem, não importam os meios. Nesse mundo, a integridade tem extrema importância, mas só nas aparências. Ganha quem parece ser mais santo, vai para frente quem parece ser a pessoa mais humilde e a mais inteligente, a mais sábia ao mesmo tempo. Quem parece que liga mais com os outros é quem vai para frente, é quem o mundo quer adorar. Ganha quem consegue parecer mais íntegro, mais puro, mas não precisa ser de verdade ou não precisa ser na verdade, apenas nas aparências. Ganha para esse mundo quem consegue ser o melhor lobo em pele de cordeiro. É disso que esse mundo quer saber. Mas podemos estar pensando agora, tudo bem, mas eu não sou assim. Quem é assim é aquele político lá que ganhou nas eleições e desviou milhares de dólares para a conta dele no exterior. Ou quem é assim é aquele traficante que estava levando um caminhão de drogas lá para tal lugar, de não sei aonde. Eu aponto o dedo para o roubo do meu vizinho, mas eu estou pescando na Piracema e acho que está tudo ok. Ou então eu estou indo para uma peixada que o meu amigo pescou um peixe na Piracema e eu acho que está certo, acho que não tem problema nenhum. Eu aponto para a traição de um colega meu, mas eu sou um fofoqueiro e não dou a mínima se a minha fofoca está destruindo a integridade, a vida de outra pessoa, a imagem de outra pessoa, e também não dou a mínima se a fofoca que eu estou contando é a verdade. Mas tudo bem, estou cheio de violência, orgulho, mentira, falhas de caráter, mas tudo bem, porque os meus erros são apenas meias verdades. Agora, o erro dele é um baiterrão, a mentira dele é uma mentirona, mas o meu nem tanto. As fofocas que espalhei,
as mentiras que contei, responsabilidades que não cumpri e rasteiras que passei, não são nada, foram por uma boa causa, a minha causa. A minha causa. Então, erros devem ser punidos, se não forem os meus. Porque se forem os meus, aí a gente dá para negociar, eu tento explicar, vamos ver o que dá para fazer. É assim que esse mundo age. A verdade em nossas vidas, ela deve ser inteira. Para ser íntegro, tem que ser completo. Não vamos ficar lembrando, igual também vimos na introdução com o irmão Edson, lembrando das falhas dos outros, mas vamos tentar deixar o nosso orgulho, a nossa hipocrisia do lado e olhar para as falhas que nós temos nas nossas vidas hoje à noite. As grandes falhas que nós tentamos encobrir ou negar a todo custo. Bradamos contra a desonestidade, contra a corrupção, até que somos confrontados no ambiente de trabalho em uma situação que, se eu não contar uma mentira, ou se eu não agir um pouquinho fora dos trâmites legais aí, ou fizer alguma coisa, aí eu posso perder uma oportunidade no emprego, ou então eu posso ser taxado como bobo nas rodas de amigos, e aí eu posso ser deixado de lado nos meus relacionamentos. Pessoas sustentam altos valores morais em público, mas quando estão sozinhas são entregues à luxúria, à mentira, à corrupção, ao orgulho, à inveja, à avareza, à fofoca. Qual desses será que é o nosso? Ou então quais desses será que são as nossas falhas? Pessoas são honestas até que apareça uma pequena desonestidade lhes renda alguma vantagem, alguma satisfação. Nós mantemos a convicção até sermos desafiados por alguém que gostamos, ou alguém que admiramos, ou alguém que tememos. Integridade não é o que aparentamos ser quando todos nos observam, mas é o que nós somos quando ninguém nos observa. É um nível de moralidade excelente, sem se importar se tem alguém assistindo. Isso tem a ver com integridade. E não quer dizer só em relação à mentira, mas todas as falhas de caráter que a gente citou aqui agora. Desde a preguiça ou indiferença, até a avareza ou orgulho. Tudo. Mas aí, puxa vida. Rapaz, parece difícil, né? Então, já que é tão difícil, deixa pra lá, né? Já é tão difícil mesmo, não vou ser perfeito, então não vou nem tentar. Mas não é bem assim, gente. Nós não precisamos chutar o balde só porque é difícil. Porque ninguém realmente é perfeito, exceto Jesus Cristo, que veio a esse mundo por nós. Mas nós devemos buscar a perfeição o máximo possível. Devemos tentar ser o mais próximos de íntegros possível. Até porque, se nós não levarmos uma vida com integridade, isso vai acabar trazendo consequências para nós mesmos. Nós vamos ser os primeiros a sofrer com a nossa falta de integridade. E dependendo do quão mais nos afastarmos de uma vida na verdade, o quão mais nos afastarmos de uma vida de integridade, maior e mais rápido serão essas consequências. Vamos ver o que está escrito em Amós, capítulo 5, versículo 14. Amós, no final do Velho Testamento, mais ou menos. Capítulo 5, versículo 14. Eu vou ler para os irmãos. Também tem aqui no Data Show, caso alguém esteja sem Bíblia. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. E com isso, nós vamos ao nosso primeiro tópico de hoje. Se não vivermos com integridade na verdade, somos separados de Deus. Irmãos, lembrem que eu acabei de comentar agora que integridade tem a ver com o que a gente faz, mesmo quando não estamos sendo assistidos por ninguém. Mas eu tenho uma novidade para você que às vezes você até já sabe. Todos os momentos de nossa vida nós estamos sendo assistidos. Sempre tem alguém assistindo, pelo menos um está sempre assistindo. E esse alguém que está sempre assistindo não é um alguém qualquer. Esse alguém que está assistindo é o Deus Todo-Poderoso, o Deus puro e perfeito, o Criador do céu e da terra. Ele está sempre te assistindo. Então você nunca vai conseguir fazer nada na sua vida que não tenha ninguém assistindo. Só que Deus é perfeito e nossas imperfeições nos afastam dele. Vamos ver o que está escrito em 1 João,
capítulo 1, versículos 5 a 6. 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Eu vou ler para os irmãos. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se existe treva em nós, se existe erros em nós, nós estamos longe de Deus. Nós não conseguimos ficar próximos dele. A cada momento que fazemos algo errado ou que agimos de forma não íntegra, mais nos afastamos de Deus. Deus está ouvindo e vendo tudo que nós fazemos muito mais claro do que vocês estão me ouvindo e me vendo agora. Mas muitas pessoas não levam isso a sério. Muitas vezes até nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos que de Deus nada podemos esconder. E me diga alguma coisa agora. Pensem nos erros ou nas vergonhas que você pratica ou já praticou e que não gostaria que ninguém ficasse sabendo. Não gostaria que ninguém descobrisse. Agora imaginem que vai ser formada uma comissão das pessoas mais importantes e mais influentes no mundo. Nessa comissão também vai participar as pessoas que você mais admira no mundo. E dessa comissão também vão fazer parte as pessoas que você mais teme nesse mundo. Agora imagina que essa comissão vai estar andando com você daqui para frente. Para todo lugar que você for, essa comissão vai dormir com você, vai almoçar com você, vai acordar com você. Todos os locais vai trabalhar com você, vai descansar com você, vai assistir televisão com você. Será que então você vai continuar a cometer as mesmas coisas erradas que está acostumado? Será que a gente ia fazer ou será que a gente ia parar? Com certeza ia parar. Ficaríamos com vergonha até de abrir a boca com uma comissão desse tamanho, desse porte, nos seguindo para lá e para cá. Ia estar morrendo de medo de fazer qualquer coisa inadequada. Eu ia ficar com medo até de comer. Eu pelo menos ia, porque eu sei que os meus modos na mesa não são os mais educados, os mais refinados. Na primeira vez que eu saí com a minha esposa, no nosso primeiro encontro, eu derrubei uns copos de suco de meio litro em cima dela. Sem falar da bagunça que eu fiz com o sanduíche na mesa. Então, com certeza, até para comer, no meu caso, eu ficaria comendo. Mas então, meus amigos, se teríamos cuidado com uma comissão de pessoas nos seguindo para lá e para cá, por que a gente não toma mais cuidado ainda, sabendo que Deus é que está olhando para a gente, Deus que é imaculado, Deus que não tem erro algum, porque as pessoas que vão estar nos olhando, apesar de eu ter medo dela, ou dela ser considerada importante, ou de eu admirar ela é uma pessoa cheia de falhas, como eu e você. Mas Deus não. Deus é perfeito e nele não há pecado. Por isso, e assim como também já foi falado no domingo passado, não podemos ter um relacionamento com Deus, não podemos ficar em comunhão com Deus, se nós não agirmos com retidão, se nós não agirmos com integridade em nossas vidas. Vamos ver o que está escrito em Provérbios, capítulo 11, versículo 20. Provérbios, capítulo 11, versículo 20. Logo após Salmos, que está no meio da Bíblia. Eu vou ler para os irmãos. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Por causa de nossas falhas, de nossos pecados, não podemos nos aproximar de Deus. E, gente, Deus vai continuar sendo Deus se eu ficar longe dele. Deus nos ama, mas se eu não me aproximar dele, se eu não fizer o possível para que eu tenha um relacionamento com Deus, Deus vai continuar sendo eterno, perfeito, puro e onipotente, com ou sem a minha presença. Somos nós que temos a perder se ficarmos afastados de Deus. Somos nós que temos tudo a perder se ficarmos afastados de Deus. Se estamos longe de Deus, perdemos os planos que Ele tem para a nossa vida, perdemos a paz e a proteção que Ele quer dar para a gente. E mais importante ainda, se ficarmos afastados de Deus, perdemos o galardão eterno que Ele tem para nós na vida eterna. E ainda pior, se ficarmos muito afastados de Deus, perdemos até a chance da vida eterna.
que foi conseguida através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Porque se você não der o primeiro passo em direção a Deus, que é aceitar Jesus Cristo em sua vida, é isso que vai acontecer. Você vai estar longe de Deus na eternidade. E tanto para a nossa vida eterna, como a proximidade com Deus aqui, conforme já foi visto em domingos anteriores, não pode ser comprados, são gratuitos. E a única forma é que nós temos que ter a verdade em nossa vida. A integridade, como vemos em Amós capítulo 5, versículos 22 a 24. Amós capítulo 5, versículos 22 a 24. Eu vou ler para os irmãos. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Então, se a sua vida não está tudo certa, não adianta comprar a Deus com dízimo, não adianta comprar a Deus com compromissos na igreja ou sem faltar nenhuma reunião na igreja. Você precisa primeiro ter a sua vida com retidão. E o nosso segundo tópico de hoje é: se não vivermos com integridade na verdade, somos derrubados por nossas atitudes. Gente, isso deveria ser algo óbvio, mas por incrível que pareça, geralmente quando o sujeito cai do cavalo, leva o maior susto. Nunca imaginou que se ele fosse pego ia acontecer alguma coisa ruim. Ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, mas nunca imaginou que fosse ser pego. Então, poxa, ia acontecer alguma coisa com o outro, não comigo. E aí é isso que acontece. Vamos ver se está escrito em Provérbios, capítulo 10, versículo 9. Provérbios, capítulo 10, versículo 9. Eu vou ler. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Opa, ficou errado aqui. Não, eu copiei errado. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Esse que é o certo, tá? Me desculpe. Para bem ali. Então, gente, recentemente nós tivemos um triste desfecho aí, que todo mundo deve ter acompanhado ou ouvido falar na mídia, de um brasileiro que foi executado por tentar traficar drogas em um país cujo tráfico de drogas é a pena capital, é a morte. Uma reportagem em um jornal de grande circulação no dia 18 desse mês estava afirmando que o homem que foi preso, nunca estava imaginando que ele fosse ser executado. Ele, a família dele, os amigos dele estavam achando que ele não ia ser executado, que ele ia conseguir sair livre dessa, apesar de já ter amargado alguns anos na cadeia. Principalmente pelo fato dele ser estrangeiro, pelo fato do tanto de droga que ele estava transportando, era relativamente pequeno, era menos de 20 quilos. Então ele achava que não ia dar em nada. Mas aí ele levou um susto, ele não foi liberado. Não pôde escapar da pena de morte. E assim como aquele homem não levou a droga enganada, ele sabia que era ele que estava levando a droga. E também aquele homem sabia que a pena daquele país para quem traficasse era a morte. Do mesmo jeito, pessoas mentem e agem sem integridade todos os dias, sabendo que se forem pegas, quais poderiam ser as consequências. Mas mesmo assim, ainda se sentem surpreendidas quando a casa cai. Ainda pensa, puxa vida, olha só. Do mesmo jeito como aconteceu para aquele homem. E assim a falta de integridade tem trazido morte, tem trazido destruição na vida profissional, tem trazido destruição na vida conjugal, tem trazido destruição na vida familiar, tem trazido destruição na nossa vida secular. E todo tipo de consequências negativas. Muitas vezes não só para nós que cometemos o erro, mas até para aqueles que nos cercam. E continuamos agindo surpresos toda vez que acontece, parecendo que nunca imaginamos quais seriam as consequências. Por isso, meus amigos, cuidado. Mas cuidado com o quê? Para não ser pego. Não, cuidado para não agir sem integridade na sua vida.
O que quer que tenha costume de fazer errado, pare. Pare antes que seja tarde, isso pode trazer consequências sérias para você. Eu conheço, por exemplo, uma ou duas pessoas que são acostumadas a contar histórias exageradas, histórias mentirosas. E sabe quão ruim é quando nós já ficamos taxados aí de acordo com aquele erro que a gente é acostumado a fazer e todo mundo já sabe. Quão ruim é você vai chegar numa roda e você já não é mais levado a sério, você já está em descrédito. Isso rapidamente espalha com todo mundo. Você vai chegar num pessoal e todo mundo já está comentando: ih, lá vem o mentiroso, ih, lá vem o invejoso, ih, lá vem o exagerado. Quão ruim é isso? E eu conheço pessoas assim, é muito triste. Você vê a pessoa conversando e ninguém, sabe, dando a menor moral para o que ela está falando. E a pessoa vira as costas e todo mundo já fala: isso, eu duvido que metade disso aí é verdade. Quão ruim é isso, quão triste é isso. Se não agirmos com integridade, o mínimo que vamos sofrer é vergonha. Sabe, não se engane, porque a vergonha, ela também pode ser uma grande vergonha. No caso dessas operações aí que tiveram de corrupção, aí, pessoal apontando político, prendendo político, a gente pensa: mas ele foi solto, não deu em nada, não sofreram nada. Mas, gente, os culpados apontados e descobertos nessas operações eram pessoas que se autodeclaravam baluartes da moralidade, pessoas que se declaravam como administradores competentes, protetores do bom costume. E agora, onde quer que esses caras cheguem, em todas as rodas de relacionamento da vida deles, na escola dos filhos deles ou dos netos dele, todo mundo sabe que eles não passam de ladrões de terno. Então a vergonha pode ser uma coisa grande, sim. Não pensem que ela é coisa pequena. Na verdade, todas as consequências, está a vergonha no meio. Vamos ver o que está escrito em Provérbios, capítulo 11, versículo 3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. E olha, além de sofrermos vergonha aqui, se nós não agirmos com integridade, se não buscarmos viver com integridade, se não buscarmos viver na verdade, sofreremos vergonha também diante de Deus, o que é muito mais grave. Porque não irá se tratar de vergonha diante de pessoas cheias de falha, mas irá se tratar de vergonha diante de algo puro, de algo perfeito. Nós não temos nem condições de imaginar o quão grave, o quão doloroso isso deve ser. Em Amós, a Bíblia fala que é como se a gente tentasse fugir de um leão e desse de cara com um urso. Imagina quão terrível e o susto que deve ser. Mas nós não temos como imaginar como seria isso, como vai ser essa vergonha diante de Deus, em relação aos nossos atos pecaminosos, em relação às nossas falhas, em relação à nossa falta de integridade. Vamos ver também o que está escrito em Provérbios 28, 18. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Se nós não vivermos com integridade, nós vamos cair nas nossas próprias armadilhas, nós vamos viver afastados de Deus. Mas então o que fazer para melhorar? Como a gente pode corrigir isso? Porque sejamos sinceros, não é fácil, mas Deus, Ele quer ajudar a todos nós. Então, basta que procuremos na Bíblia. A ajuda está aqui, a solução está aqui. E com isso, vamos ao nosso último tópico de hoje. Só é possível alcançar integridade, na verdade, através de Jesus Cristo. Irmãos, precisamos viver com integridade na verdade. Então nós temos que estar junto dessa verdade, temos que conhecer essa verdade, temos que buscar essa verdade incessantemente e aprender dessa verdade. Mas o que é essa tal de verdade? O que é isso? São ensinos cósmicos? São verdades, são ensinos não ensinados? Verdades não ditas? Ensinamentos secretos? Não. A humanidade se embaralha criando um monte de religiões que não tratam da verdade, dão voltas em torno de si mesmas e levando as pessoas na direção errada. São cegos guiando os cegos. Quando na realidade é muito simples. Tão simples que a verdade ela já veio a esse mundo, já habitou aqui nessa terra. Ela veio a esse mundo para nos salvar.
Vamos abrir João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é a verdade. Se quisermos uma vida com integridade, precisamos viver de acordo com a perspectiva de Cristo para nossas vidas. Precisamos buscá-lo e agir de acordo com os caminhos dele para nós, e assim teremos vida e vida em abundância. E porque parece ser tão simples, as pessoas começam a virar as costas para isso. Falam, não pode ser isso, é simples demais. Mas não cometa esse erro. Realmente é simples, mas ninguém falou que é fácil. Não é porque é simples que é fácil. A Bíblia conta a história de vários homens, aí num espaço mais ou menos de 2.500 anos. E desses 2.500 anos de história registrada, muitos poucos homens são taxados aqui como realmente íntegros. Teve vários homens de Deus, mas muito poucos que Deus fala, olha, não, aquele cara, teve aquele cara e teve aquele cara. Ó, não chega a usar os dedos das duas mãos. Tá? Realmente os grandes homens da Bíblia. Então, apesar de ser simples, não é fácil. Mas se buscarmos a Cristo, experimentaremos libertação em nossas vidas. Como nós cantamos como também já foi falado hoje. E conhecerão a verdade, e a verdade nos libertará. João 8,32. Se buscarmos a Cristo e andarmos com Ele, Ele nos livrará de uma eternidade sem Deus. E Ele também trará libertação em nossa vida aqui nesse mundo. Libertação dos nossos vícios, dos nossos pecados, libertação na nossa família, libertação no nosso trabalho, libertação nos nossos relacionamentos, libertação na nossa vida secular. Então peça a Ele, não tente arrumar nada em sua vida antes de chegar a Cristo. Não fale, não, tudo bem, vou procurar a Deus, mas eu preciso arrumar isso, tenho que parar de fazer aquilo. Não, isso é engano. Não façam nada antes de procurar a Deus. Procurem a Deus, cheguem a Jesus Cristo, ore a Deus, e Ele te ajuda no que você precisa arrumar na sua vida. Deixe que Ele te ajude. Vida sem integridade, milhões de pessoas têm ignorado isso. E achando que não vai dar em nada, infelizmente acabam sofrendo as consequências. Do mesmo jeito, como foi falado também nos jornais, que nos voos para esse país onde o homem foi condenado, nos voos e nos aeroportos, estão cheios de avisos, falando qual é a pena para quem tentar traficar droga. Falando que a pena é a morte, não vai ficar preso, não vai ter discussão. A pena para quem traficar é morte. E mesmo assim, algumas pessoas ignoraram, e aí acabaram sendo pegas e acabaram sofrendo as consequências. E do mesmo jeito, gente, a Bíblia está nos avisando aqui o que acontece se a gente viver uma vida sem integridade, o que acontece se vivermos uma vida longe de Cristo. E mesmo assim, milhões de pessoas estão ignorando, achando que não vai dar em nada, e depois vão sofrer as consequências. Por isso, busque a Jesus Cristo hoje, não deixe para amanhã. Não tente arrumar nada na sua vida, mas busca Cristo agora, para que Ele já te ajude a viver uma vida com integridade, na verdade, agora. Vamos abrir nosso último versículo, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não precisa ser uma pessoa melhor do que é agora para iniciar um relacionamento com Deus. Você não precisa acabar com qualquer vício que você tem agora para iniciar o relacionamento com Deus. Inicie o seu relacionamento com Deus e Ele vai te ajudar a acabar com os vícios, os problemas que você tem na sua vida, aquelas coisas que você quer parar de fazer. Então, procure Jesus Cristo hoje, não deixe para depois. E Ele vai perdoar seus pecados e vai te ajudar a viver uma vida com integridade. Quero fazer uma oração no final. Podem ficar sentados.